Você era o quê? Da estrutura do seringal, né? Vamos lá. Você já tá bem na foto. A gente que depende do quê? De conseguir o contra-cheque. Senhores, voltando aqui. Por que o Brasil, então, foi obrigado, entre aspas, a assinar o Tratado Munhoz Neto por conta da ameaça militar sofrida pela Bolívia? Compreendemos aí? Isso aqui foi um tratado decorrente da questão do Acre, sim ou não? Sim. Em relação ao acordo Munhoz Neto, Tratado Munhoz Neto, Tratado de Ayacucho, o Brasil reconheceu a região do Acre como sendo da Bolívia, sim ou não? Mas reconheceu por meio do Segundo Império do Brasil. E a Bolívia, se aproveitando também o quê? Dessas condições em que foi expoliada, vai pedir inclusive ao Brasil o quê? O direito de navegar nos rios da Amazônia. Mas o Brasil vai dar esse direito de forma total ou parcial? Parcial. Esse não é o primeiro pedido da história. Você vai ver inclusive influência americana pressionando o Brasil, vai ter influência da França, por meio inclusive de um diplomata, que era um intelectual da época, conhecido inclusive pelas produções do racismo científico, onde ele vai dizer o seguinte: o Brasil precisa abrir as rotas de navegação internacional, entre aspas, deixar que a França governasse essas rotas, porque o povo brasileiro ali, além de mestiço, é subdesenvolvido. Então o europeu queria o quê? Por meio até de usando de argumentos raciais, tentar interpor o quê? O controle das rotas da navegação lá. Ele era tão escroto, desculpa o palavreado, esse escritor, que vai ser diplomata, chamado o quê? Arthur Gobineau, um dos maiores nomes do racismo científico. Ele vai dizer, inclusive, que no Brasil só tem duas coisas que prestam, que é o território, pensando no quê? Nas riquezas, e a família real, porque um povo é um horror. Subdesenvolvido, só pensa em sexo, ainda é o quê? Isso daqui é... E a gente comprou essa ideia, pra quê? Mas a gente não viu que estava por trás, era a França querendo dizer: deixa que a gente tem capacidade de governar e vocês são um bando de animais. Olha o perigo disso daqui. Então, compreendemos aqui o que foi o Tratado Munhoz Neto, sim ou não? Tratado de Ayacucho, sim ou não? Isso daqui é questão que pega aluno na prova da FGV. Outra questão intermediária. Posso apagar a parte 1 aqui, gente? Vocês já tiraram foto do quadro? Preste muita atenção aqui também agora, que vocês vão aprender isso de uma outra forma. Vocês vão compreender de fato, vocês não vão decorar isso, tá? Para que vocês tenham condição, inclusive, de resolver questões sozinhos, fazerem uma leitura sozinhos, sem tanto sofrimento. A nossa história ela é muito fácil de o quê? De ser mal compreendida, tanto a história como a geografia. Tá? Quem? Não. No internacional, sim. Tá? Internacional, sim. Mas nesse caso, desse tratado aqui, vai ser só a Bolívia. Mas quando a gente vai assinar aqui, isso é só curiosidade, tá? Não vai querer desse jeito não, acho muito difícil cobrar. Decreto de 1866, o Brasil abre para todas nações estrangeiras, mas também parcialmente. E esse daqui vai dar o quê? Além de já ter dado direito, ele vai dar exclusividade para a Bolívia. Compreenderam a ideia? Então aqui vão ser não apenas a Bolívia, não apenas o Peru, mas o Brasil vai, por questões de pressão internacional, abrir as rotas dos seus rios parcialmente para as nações estrangeiras. Compreendemos? Agora eu pergunto uma coisa. Comecem a raciocinar comigo. Raciocinem. Vou colocar aqui parte 6. Parte 6. Tá? Adianta eu dar um direito para você se você não tem condições de exercer esse tal direito? Não adianta eu colocar no papel se não tem condição de exercício, não é verdade? Então, é letra morta. O Brasil colocou aqui que a Bolívia tem direito a acessar parcialmente as suas rotas dentro da Amazônia. No entanto, vai aparecer aqui a questão dos rios. Coloquem isso daqui. Os rios Mamoré, que a prova não pode chamar de Mamoré e gosta de chamar pelo outro nome, que é o Grande de la Plata. Esse é o rio aqui do narcotráfico, tá? Que é o rio Mamoré, que nos divide da Bolívia, e é um rio boliviano, nasce lá na Cordilheira Real e vem morrer aonde? Em Nova Mamoré, no Brasil. Esse daqui que é um dos pais do rio Madeira. O rio Madeira tem dois pais, que é o Grande de la Plata, ou o rio Mamoré, e o rio Beni, tá? E você vai ter aqui o filho dele, que é problemático que nem o pai, que é o rio Caiari, o rio da morte, ou simplesmente o rio Madeira. É esse boliviano doido que nos aterroriza aqui e que está prometendo esse ano uma enchente. Sim ou não? Pessoal, é por isso que eu não levei os alunos no cemitério ainda, vai que um deles cai aqui dentro. Aí vai ser um problema sério para mim, né? Já pensou, leva Antônio, Antônio desaparece? Como é que fica um negócio desse? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Preste muita atenção. Esses dois rios, tá? Anotem. Eles não são totalmente navegáveis. Eles possuem aquilo que a prova chama de acidentes geográficos. Tá? Acidentes geográficos. Deixa eu pegar um pouquinho mais pesado. Só preste atenção aqui agora no que eu vou falar. Vocês já repararam que esse rio Madeira, que é boliviano,
que nasce lá nos Andes, que se encontra com o Beni e forma esse curso de rio aqui. Tu já reparou que ele, quanto mais perto da Bolívia, mais acidentado ele é, mais rochoso o Rio Madeira é? Para quem já foi no passeio do cemitério comigo, você já reparou que quando a gente está chegando próximo às usinas, você tem muito mais rochas naquela região, e tinha cachoeiras, tanto que fizeram 2 mega usinas ali. Depois da cidade de Porto Velho, a gente tem inclusive uma hidrovia. O rio fica calmo, entre aspas. Ele não fica tão rochoso, ele fica barrento, arenoso, porque ele sai do quê? Olha aqui o problema, pode misturar história e geografia. O Rio Madeira está sob o domínio, em Porto Velho, disso daqui, ó, da encosta setentrional do Planalto brasileiro. A parte do Rio Madeira, que sofre a influência da encosta setentrional, que é uma bacia fisiográfica, que a gente vai ver no futuro. Onde tem encosta, tem acidente geográfico, tem rocha, tem o quê? Tem cachoeira, corredeira. Essa parte mais perto da Bolívia está na encosta setentrional. Depois da usina de Santo Antônio, o Rio Madeira ele entra no domínio do quê? Da planície amazônica. Da planície amazônica. Então, olha aqui o detalhe. Esse rio tem acidente geográfico e a Bolívia está mais perto de onde? Da bacia, que não é hidrográfica, mas é fisiográfica, é a mãe de todas as bacias, intitulada de encosta setentrional do Planalto brasileiro. Então, para a Bolívia navegar aqui, meu amigo, vai ser o quê? Coragem. Haja caiaque. Já teve doido que passou de caiaque ali e até hoje não apareceu corpo. Essa região aqui é terrível. Então, tanto o Rio Madeira como o Rio Mamoré são rios problemáticos para navegação. Concordam comigo? Eu te dei direito de navegar, de levar a tua produção pelos rios para poder escoar pelo Atlântico. Porque a Bolívia, você vai anotar aqui, ó, é um país mediterrâneo. O que a Bolívia é em termos de comparação ao oceano? É um país mediterrâneo. Isso aqui significa dizer que ela é um país encravado. É um país que não tem saída para o mar. Ela tinha. Mas como ela é rixosa, como ela é briguenta, como ela gosta de quê? Sair na bala com os outros, além de querer sair na bala com o Brasil, ela saiu na bala pela independência. E ela vai perder a saída para o Pacífico na guerra pela independência e vai perder, sobretudo isso, o Mar de Arica para o Chile, deixando ela na condição de país, ou seja, ela está emparedada pelos Andes. Então, do que adianta eu te dar um direito de navegar na região se a porcaria desse rio aqui não permite? E aí, tentava-se, às vezes conseguia. E do outro lado fazia o quê? Óbito para todo lado. O rio que gosta de matar os outros é esse rio aqui, meu amigo. É esse boliviano, esse comedor de saltenha. Chamado rio. Aí vem aqui o seguinte, posso apagar? Compreender o problema da Bolívia, sim ou não? Aí você vai lembrar, quem ri por último, o rio o quê? Vocês vão ver o quanto que o brasileiro ele é perigoso. Eu sou brasileiro e morro de medo de quem? De brasileiro. Eu acho que é pouco quando eu vou para Bolívia, o boliviano o quê? Me vende produto mais caro. A cueca é R$5, ele quer ganhar 15. Porque a gente também não é louco se cheire. Vocês vão entender agora. Por quê? Olha o que o Brasil já estava pensando. Não tem problema, Bolívia. A gente assina. Tá? A gente não quer guerra, não. Pode navegar. A gente reconhece que o Acre é de vocês. Pode, inclusive, deportar. Aí a Bolívia vai fazer o seguinte. Beleza. Vamos aqui a partir da década de... A partir de 1867, a Bolívia já vai começar a estudar algumas soluções. Primeira solução vai ser a criação de um consórcio, que foi a Bolívia Navigation. Olha a linguagem que eu estou utilizando. Isso daqui era um consórcio. Era um conglomerado de empresas. E para todo conglomerado de empresas, hoje a gente chamaria isso aqui do quê? Em termos empresariais. Por enquanto, fiquem só com consórcio, ou conjunto de empresas, chamado de Bolívia Navigation. A Bolívia vai contratar, inclusive, vai dar a missão para um general, que foi o general Quentin Quevedo. Quevedo vai ser o presidente do consórcio. Vai ser você o responsável por tirar a Bolívia do quê? Da condição de país mediterrâneo. Você vai ter que dar um jeito para que a gente possa fazer uma hidrovia no Rio Mamoré e no Rio Madeira. Então, a Bolívia Navigation ela foi criada a partir de 1867 com uma finalidade, com um objetivo. Primeiro deles, exercer o direito que o Brasil deu à Bolívia, de navegar nos seus rios. Segunda finalidade, era de construir uma hidrovia. Em outras palavras, a FGV pode falar que eles queriam realizar um projeto de dragagem dos rios Mamoré e Madeira. Estão compreendendo? Agora eu pergunto para você, a Bolívia tinha dinheiro para isso? Não tem até hoje. O país que pode colocar dinheiro também, meu irmão, e dali não sai nada. O país amarrado é a Bolívia. Nossos vizinhos são o quê? Problemáticos. Tanto que teve um presidente aí que ele falou, eu não gosto do Mercosul, porque ele só é bonito no papel. Porque pobre fazendo negócio com pobre não dá em nada. Não adianta, ninguém tem dinheiro, só fica no sonho negociando. Eu não vou falar quem era o presidente, tá? Mas, não, o Bolsonaro falava muito, né?
De certa forma, ele tinha razão, porque aqui mesmo é todo mundo pobre. É que nem fim de noite. Vamos viajar. O cara já tá ali. Quanto é que tem no Nubank? R$ 10 mesmo. Não adianta. Não adianta a intenção. Pergunto pra ti. A Bolívia conseguiu dinheiro internacional para conseguir esse projeto? Não. Então, esse projeto aqui, você vai colocar que esse projeto da Bolívia, ele fez o quê? Fracassou. A Bolívia fracassou, meu amigo. Você emprestaria dinheiro para um boliviano? Sejamos sinceros. Por que eu estou usando essa linguagem um tanto mais pesada, que está parecendo até de preconceito, mas é que é para chamar sua atenção para o problema da época. Olha como a Bolívia é esperta. A gente colocou um boliviano para pedir dinheiro internacional. Nem receberam o cara. Você receberia o general Quevedo na sua casa com um cafezinho para emprestar dinheiro a ele? Sejam sinceros, Jesus, tá? Café tá caro, não daria nem café pro coitado, né? Olha aí, deixa eu colocar aqui a parte 8. Vamos aqui entender a história. O que o boliviano que aprendeu com o brasileiro ser esperto, ser somebody love, ele vai fazer a partir de agora. Olha o que o boliviano vai fazer. Deixa eu colocar bem, que é para você não ser pego pela FGV, porque essa parte ela é complicada. Preste atenção aqui. Vou colocar aqui parte 8. Parte 8. Vamos lá, da nossa aula 2. A Bolívia vai criar um outro consórcio. Olha aqui, a solução 2. Solução 2, a partir da década de 1870. Ela vai criar um outro consórcio. Vou colocar o nome completo dele. Madeira. Muita gente acha que isso daqui é o nome da Estrada de Ferro. Não é. A Estrada de Ferro, inclusive, não era só Estrada de Ferro. Esse consórcio aqui, anote, ele era bimodal. Tinha até navegação. Então, na prova, a Madeira Mamoré tinha também estrutura portuária de navegação? Tinha também. Tinha barco da Madeira Mamoré. Tá? É a Madeira Mamoré and Highway Company. Isso daqui foi um conjunto de empresas, foi um consórcio. Aí vamos compreender aqui. Esse conjunto de empresas criado, tá? A Bolívia vai deixar criar esse consórcio para poder construir o quê? Uma linha férrea. O Império do Brasil, inclusive, nessa década, vai autorizar que se faça o quê? Pode fazer uma ferrovia no meu território. Afinal, eu não quero boliviano perturbando aqui perto de Santo Antônio. Ainda mais armado com revólver. Olha o problema. Então, o Brasil autoriza e a Bolívia cria o quê? Um conjunto de empresas. Quem é o cara que a Bolívia vai trazer, o bonitão da época, que ele tinha contato de todo mundo no WhatsApp? Era um contato e era um Pix que caía na época, para poder fazer a política da boa vizinhança para a Bolívia. Era o Coronel Church, que é nome de chopp em Porto Velho. É nada. Dizem que é bom, né? Não sei. É o presidente do consórcio, era quem? Era o Coronel Church, que não era boliviano. Olha como a Bolívia já viu que mandar boliviano pedir dinheiro não dá certo. Ela vai trazer um britânico, um inglês, branco, olhos claros, cheio de contatos pelo mundo. Aí vem a pergunta. O que a Bolívia tem de especial que nós não temos? Coragem. Coragem. Coragem, coragem. No quê? Ela vai contratar esse, entre aspas, lobista para comandar esse projeto de construção da linha férrea. Todavia, a Bolívia não tinha dinheiro. A Bolívia não tinha, meu amigo. O que ela manda fazer? Church, confiamos em você. Olhos claros, herdeiro de um país iluminista, europeu. Todo mundo confia no europeu, não é verdade? Ele pode estar roubando todo mundo, mas a gente, ele é europeu. Vai lá no centro financeiro atrás de dinheiro. O Church vai até os bancos da Inglaterra e ele vai conseguir o quê? Um empréstimo. Ele vai conseguir, com as grandes instituições da época, o capital privado. Deixa eu colocar aqui. Capital privado. Para a construção dessa ferrovia. E esse capital privado era o quê? Anglo-saxão. Ou simplesmente era um capital inglês. Qual era o centro financeiro da época? Onde é que estavam os grandes bancos? Não é mais hoje, não é? Hoje seria em Wall Street. Aqui era principalmente em Londres. Quem tinha dinheiro, as grandes famílias, inclusive ricas, até hoje, a família Rothschild e companhia. Mas depois vai aparecer um velhinho da lancha, que vai ser o dono disso daqui, que vai ter mais dinheiro do que todo mundo. Presta atenção. Então, o Church consegue um empréstimo, sim ou não? Consegue com a Inglaterra. Então, esse capital da primeira fase, ele era um capital privado, tá? E ele tinha nacionalidade. A nacionalidade dele, você vai afirmar que ele era um capital o quê? Inglês. Tá? A nacionalidade do capital era oriundo da Inglaterra, que a Bolívia não tinha dinheiro para absolutamente nada. Estão compreendendo a história? Isso daqui não é um conjunto de empresas? Beleza. Quem é o presidente desse consórcio? Church. A Inglaterra vai dizer o seguinte, alguns bancos, a gente empresta o dinheiro, mas para toda negociação precisa ter o quê? Uma relação de prós e contras. Posso só pagar aqui? Aqui fica melhor? Deixa eu colocar bem aqui. Isso daqui tem que ser muito bem compreendido, tá? Preste atenção aqui. Parte
9, né? Vamos lá. De forma bem organizada para você. Preste atenção. A Bolívia, quando monta isso daqui e vai pedir dinheiro, em contrapartida, o que a Inglaterra faz? A gente empresta. Desde que a empreiteira que vocês vão utilizar para o projeto também seja da Inglaterra. Aí vem o calvário, tá? A gente vai entender por que essa região do cemitério, da Madeira, Mamoré e companhia é uma região tão pesada. Porto Velho é pesado. Vocês acham essa energia daqui pesada? Tu vai no centro de Porto Velho e dá até medo, não é verdade? Aquela região ali, meu amigo, é assustadora. Por quê? Porque nós temos a ferrovia do diabo, meu amigo. Não é qualquer um, não. Quem é o dono dela? É o próprio Lucifer. É, meu amigo, tu acha que Porto Velho é brincadeira? Tu vai entender por que desse nome. A gente tem Urso Branco, tem ferrovia do capeta aqui, tem tudo. Orgulho do Madeira. Vai virar lenda, tá? Vai virar lenda. Mas já chegou o Marco Rocha para nos ajudar. Tá? Vamos lá. Então vai ter aqui o que a gente chama de primeira fase ou primeira tentativa de construção da ferrovia. Quem é que vai tentar, portanto, construir na primeira fase? Ainda no século XIX. Vai ser a Bolívia. Já usando capital privado, tá? Olha só. Vai ser a Bolívia. Qual vai ser a empresa, tá? No caso aqui, que vai prestar contrato para esse consórcio? Vai ser uma empreiteira da Inglaterra chamada o quê, gente? Public Works. Gostei. Tá? Chamada Public Works. Inclusive, o Church, que era muito amigo dos donos disso aqui, a Public Works, que era famosa. Tem aquela empresa que todo mundo dá referência. Olha, eu quero construir tal coisa. Public Works. Esses ingleses são... Aí eles falaram, peraí, a gente já fez tanto pelo mundo, bebendo uísque, fumando charuto, esses encontros de poderosos, né? Principalmente com o Church. Church, vai ser fácil. Fique tranquilo que esse investimento vai voltar. Você vai ficar conhecido como um cara que resolveu o problema da Bolívia, já resolveu de vários países. Conte com a gente. Olha a empresa do Pablo Marçal aqui, promete tudo. Olha só, vamos chegar nessa região. Vamos tentar começar as obras. Qual vai ser a primeira dificuldade da Public Works? Primeira ideia. Mas não é malária. A prova vem com outro nome, é isso que eu estou chamando a atenção. Como é que a prova chama? O aluno sabe a ideia. Não, calma. Vai falar aqui, ó. Essa empresa vai ser assolada por problemas sanitários. Imagina um inglês, todo branquinho, todo europeu, todo tchutchuquinho. Pode ser pedreiro, mas para trabalhar aqui, não sei se o perfume tinha, o inglês já viu. Mas vai chegar aqui todo, vai se deparar com o quê? Problemas sanitários. Porque a região amazônica, anote aí, ela é altamente endêmica. Ela é altamente o quê? Palustre. Quer morrer, vem para a Amazônia. Se você ficou velho na Amazônia, você é privilegiado. Endêmica ou palustre. Que significa dizer que ela é uma região doentia. Naturalmente aqui é doentia. Aqui é a região mais doentia do planeta, em termos naturais. É por isso que é pouco populoso. Só vem para a Amazônia quem quer se aventurar mesmo. Vamos lá. Então, problemas sanitários porque a região é endêmica. Vem aqui o problema. Olha como a prova ela é sem vergonha. Vem falando aqui de uma tal de maleita. Maleita, ou conhecida também como paludismo. Se alguém, fora de uma sala de aula, se referir à malária dessa forma, pode ter certeza que esse cara já está encarnado em outra dimensão. São fantasmas que está diante do senhor, ou da senhora. Porque o nome disso aqui se chama... Então vem um problema. Eu posso afirmar que a malária foi a doença da Madeira Mamoré que mais deu trabalho? Não, porque a malária não é doença da Madeira Mamoré. Ela é doença endêmica da... Que a prova pode chamar isso daqui em termos atuais. Como é que a gente chama isso na atualidade? Quem é da área da sanitária, epidemiologia, se eu estiver errado, me corrija. Mas lá no meu livro está a atualidade dela. Ela é uma doença tropical negligenciada. Ela é uma DTN. Que significa dizer aquilo que os sanitaristas afirmavam até pouco tempo em doença reinante da região. Então nunca que malária, maleita, paludismo vai ser doença da Madeira Mamoré. Ela é associada, mas ela é doença reinante da região. Aí vai ter malária, febre amarela, beriberi, tudo. O que tu pode imaginar vai ter aqui. E o europeu falando que seria quase que o Pablo Marçal mesmo. Tu lê os relatórios da época, tipo, joga no peito do pai que o pai resolve. Resolve? Conhece Porto Velho não, meu amigo. Você não sabe onde você está se metendo. Além desses problemas sanitários, a Public Works vai se deparar com a resistência indígena. Que hoje podem chamar não de mais de resistência indígena, mas de quê? De resistência dos originais. Com quem que eles vão se deparar, meu amigo? Primeiro delas, vão se deparar com os caripunas. Vão receber aqui o europeu no quê? Na ponta da flecha. É, relatos, isso aqui é relato. O cara comendo a marmitex dele, no horário de folga, conversando com o amigo. De repente, o amigo que perde até o apetite. Por conta do quê? Porque uma flecha atravessa o crânio do cara. Então o negócio aqui pegava fogo? Sempre pegou. Haja polícia militar ao longo da história. Então isso daqui foram recebidos na flecha e mais tarde vão descobrir que ainda tinha outra pior, tá? Que vai ser os caritianas. Que vão receber o americano também no quê?
A Bolívia, resumindo a história. A Public Works vai pedir alteração de contrato numa prova? Qual é a alteração de contrato? A alteração é que se tira a exclusividade de uma empreiteira inglesa. Pode ser de qualquer canto, porque a gente não quer mais o quê? A droga desse projeto. Eles vão sair daqui e vão falar, essa região ela é maldita. Ela é amaldiçoada. O lugar para morrer trabalhador era na região aí, no Complexo da Madeira Mamoré. Ademais, depois da alteração do contrato, daqui a pouco a gente vai para os exercícios, tá? Não chegou a falir, mas abandonou a obra. Ainda bem, porque senão ele ia falir que nem os outros, tá? Depois da alteração do contrato, parte 10. Colocaram em maiúsculo, cara, a estrada de ferro. Então eu tô achando que eles vão dar destaque nessa questão empresarial e geopolítica do projeto, tá? Por que fizeram isso daqui? Para vencer os trechos encachoeirados. Por que criaram isso daqui? Para transportar, sobretudo, borracha. Agora preste atenção, parte 10. Na 10ª parte, a gente vai ver que outras empreiteiras serão contratadas. Que são empreiteiras? São as construtoras. Church, que ninguém legava um pedido a ele. Ele vai, inclusive, fazer negócio com quem? Com a Reed e Bros Company, que era empresa americana, que também não vai o quê? Conseguir terminar a obra. Já vou adiantando para você. Essa daqui era americana. Vai ter, inclusive, mais algumas outras, mas eu vou dar destaque logo para a P.T. Collins, que era lá da Filadélfia. Essa vai ter um fim terrível. Vai ou não vai? A P.T. Collins vai sofrer disso daqui tudo. Inclusive, essa empresa que era da Filadélfia, era dos Estados Unidos da América, muito bem conceituada. Dos irmãos Collins, eles vão chegar pessoalmente para acompanhar as obras. Vão se deparar com o quê? Com todo tipo de morte, de resistência, de massacres na selva. E vai acontecer o quê? A falência, o óbito de funcionários e, pasmem, vão chegar ao ponto de abandonarem a obra na condição de loucura. Eles vão ficar loucos, esses irmãos, andando pelas ruas de Manaus e depois de Belém. Vão perder tudo. Vão virar andar, perdem tudo. Aí vem um apelido. Essa ferrovia, vocês podem aportar todo o dinheiro que for. Pode aumentar um pouquinho, Otávio. Todo o dinheiro que for, todos os recursos e todos os homens. Essa é a ferrovia do diabo. Olha só, deu certo para a Bolívia? Já pegou dinheiro o quê? Emprestado. Não conseguiu terminar a obra. Tá devendo. E ainda fez o quê? Faliu um monte de gente junto. Ô país ruim para fazer negócio, hein? Essa daqui, meu irmão, é daquele que se afunda junto. Posso apagar essa parte? Preste muita atenção. Portanto, eu posso afirmar que a iniciativa boliviana, mesmo com empresas internacionais, ela foi promissora? Não. Agora o Brasil ele vai dar um tapa, meu amigo. Com luva de... Exatamente. Parte 11 da nossa aula. Caramba, se o quadro está na 11, vocês estão com quantas páginas já aí? Já deu quantas ali? Tá pequena? Ah, a letra é pequena, não tem problema não. Beleza, preste atenção. A gente vai aqui para uma linha do tempo. Aquilo que a prova chama de segunda fase. Vai ser na segunda fase que ela vai ser concluída. A segunda fase, ela começa em 1907, termina em 1912. A Bolívia passou o tempo todo, desde os anos 70, tentando construir. Século XIX, não deu certo. Aí vem a segunda fase, linha do tempo. Deixa eu colocar aqui uma linha do tempo para você. Preste atenção. Olhe para o quadro. Estão aprendendo alguma coisa? Beleza. Preste atenção aqui. Você vai colocar a data de 1903. Olha o brasileiro como é esperto. Olha o brasileiro. Em 1903, o Brasil, sabendo da condição da Bolívia, endividada, desgraçada, com o nome tudo quanto é o quê? Órgão de protesto da época, o SPC Serasa, o PQP da época e por aí vai. Ninguém quer fazer negócio mais com esse país. Aí o Brasil não tem problema. Eu sei que vocês precisam escoar os produtos e eu vou ajudar você nessa missão. O que o Brasil vai fazer? Vai propor a assinatura de um tratado, um documento internacional, que vai ser assinado no interior do Rio de Janeiro, porque era no interior do Rio de Janeiro que morava o nosso grande diplomata, Barão do Rio Branco, que vai negociar, tá? Vou colocar aqui, ó, tratado não mais do Império do Brasil, mas da República do Brasil com a Bolívia, e vai ser no Tratado de Petrópolis que o Barão do Rio Branco ele vai intermediar a compra do Acre. Então, numa prova, o Acre ele foi comprado? Comprado e bem pago. E o Brasil pagou. Essa história boliviana aí de que não pagou, não foi pago. Tá? Quem era o presidente do Brasil que vai negociar isso daqui? Isso cai em prova. Você aí, que gosta da história brasileira, regional e por aí vai. Rodrigues Alves. Tá? Vamos lá. O Acre vai ser comprado por essa cifra aqui. Isso aqui era muita grana? Meu irmão, era dinheiro demais. Isso aqui dava para mais 2 bi atualizado. E o Brasil ainda vai o quê? Vai pagar a linda indenização de 2 bi, vai construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Olha só, eu acho que a gente devia ter um score muito bom. Sabe por quê? Porque o Brasil não tinha R$1, meu irmão, para comprar nada.
emprestaria dinheiro para um brasileiro? Olha só. Então o Brasil compra com dinheiro emprestado. Vou dar até o nome da família que o Brasil emprestou dinheiro. Essa família emprestou dinheiro demais pro Brasil. Família Rothschild da Inglaterra. Esses aí tem dinheiro. Tem ou não tem? Até hoje. A gente acha que às vezes tem dinheiro. Não, tem gente que de fato tem. Vai emprestar dinheiro para projetos no mundo. Uma família. E ainda vai com esse dinheiro. Olha o detalhe. O Brasil consegue dinheiro em inglês para comprar o Acre. Mas a compra do Acre não foi somente por dinheiro o quê? Da Inglaterra. Vai ser também em dólar, com compromisso do quê? Da construção da ferrovia. Olha como a prova pode vir perigosa. Então, a compra do Acre teve capital de mais de uma nacionalidade? Viu como é que é isso daí? Aí eu vejo o Rios de 10 segundos, 5 minutos, o professor dando aula de Madeira Mamoré. O cara, caramba, meu irmão, sei tudo de Madeira Mamoré. Cuidado. Preste atenção agora. Então, foi o capital que tem mais de uma nacionalidade. Preste atenção agora. 1905. Só uma pergunta rápida. Quem é mesmo o grande intermediador, o grande diplomata da época? Barão do Rio Branco. É nome de rua aqui. Barão do Rio Branco, meu amigo. Foi o cara que incorporou o Acre, que é o território nacional. Também, exatamente. Mas ele não era criano, tá? O pessoal tem mania de falar que até o Farquhar era de Porto Velho. E um aluno meu aí falou que o Farquhar morava, inclusive, na Farquhar, em Porto Velho. Não, o Farquhar era americano e o Barão do Rio Branco, ele morava no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, onde esse tratado foi assinado. Então, o que a Bolívia fez? O Brasil, esperto do jeito que é, namorando aquele território, fez o quê? Não tem problema. Eu sei que um dia nós vamos vampirizar aquela região, porque a Bolívia só tinha aquilo, meu irmão. Ou o Brasil, o quê? Vampira a Bolívia, ou ela seria vampirizada por outro país. Então o Brasil fez o quê? Vou logo roubar logo essa região, vou pegar dinheiro emprestado e vamos indenizar a Bolívia. Compreendemos aí? Então na prova o Acre ele foi comprado. Aí antes que apareça a pergunta, professor, a história do cavalo, professor, é verdade que colocaram o cavalo na compra do Acre? É verdade. Não na compra em si, mas no ato de assinatura do acordo. Porque hoje tem limite de dinheiro, tá? Isso não é qualquer presente. Por isso tem um presidente aí que monta esse processo aí, porque ultrapassou o valor da lei. Não só um, o Brasil já teve vários casos desses, mas tem valor para um presidente dar de presente para o outro. O presidente na época recebeu alguns prêmios em ouro, comendas, etc. E vai dar para o presidente boliviano 2 cavalos do tipo alazão. Como tinha Hilux na época, quem era Hilux da época? Era o cavalo alazão. Então ele já deu ali o cavalo alazão como presente para outro presidente. Presidente Rodrigues Alves. Tá? Vamos lá. Em 1905 vai aparecer o quê? A licitação da obra. Eu pergunto, o Brasil tinha dinheiro para fazer a ferrovia? Então ele vai abrir um processo para o capital. Qualquer capital que chegasse aqui que tivesse condição, o Brasil ia assinar contrato. Porque não tinha R$1, meu irmão. Não tinha R$1. E o pessoal confiou na gente. Aí vai aparecer quem? Só para quem não foi aluno. Quem é que vai aparecer aqui? Quem vai ser o grande salvador da pátria? Não. Não. Vai aparecer esse cara na história. Joaquim. Professor, quem é esse desgraçado? Que eu nunca ouvi falar. Esse daqui emprestou o nome, meu irmão, pro Farquhar. Porque o Farquhar ele tinha tanto inimigo poderoso. Vocês viram a história do Farquhar, né? Que eu pedi pra vocês verem. Era só família poderosa. Né? O doidão da esquina lá do nosso bairro, quando bebe, doido não. Que era gente que tinha capital. Então, sabendo que o Farquhar poderia, se ele colocasse o seu nome à disposição, algumas famílias se opuserem ao projeto do Farquhar, ele vai usar o quê? Um testa de ferro. Então, esse testa de ferro ganha a licitação. E em 1907, de fato, ele aparece. Eu que sou o dono de tudo isso. Eu que vou aportar dinheiro. Não tem problema. Deixa comigo que o pai resolve. Vai dar início às obras da Madeira Mamoré. Quem que vai dar as caras depois? Percival. Mas ele usou como quem? Como Laranja, testa de ferro, Joaquim Catambi. Farquhar era o homem mais rico do mundo na época. País norte-americano, é o último grande titã do capitalismo expoliativo. E o Farquhar, ele era tão poderoso que ele tinha um sonho de interligar as Américas por meio de ferrovias. Isso aqui seria só uma parte do projeto. Além do mais, o Farquhar foi responsável por hoje, que seria a Light no Rio de Janeiro. A Light é a empresa de energia, né? A Light, que hoje é a empresa de energia do Rio de Janeiro, teve seu germe de criação com o Farquhar. É o Farquhar que vai trazer eletricidade para o Rio de Janeiro. Olha só, é o Farquhar que vai levar o bonde para Salvador e que vai construir a hidrelétrica de Ilha Solteira. Ou seja, ele tinha projeto para tudo que você possa imaginar, meu amigo. Era o Elon Musk da época, literalmente. Esse era o cara. Só que o Elon Musk tá novão, né? O Farquhar já tava... Se ele pega, meu irmão, não é nem malária. Se ele se depara com um mosquito, ele já morre ali mesmo. Ele tava no resumo do resumo do resumo. Tava já no bico do corvo, meu irmão. Mas não tem problema. Pode ir pro bico do corvo. O importante é ir com dinheiro. Eu acho que ele deveria pensar assim. Parte o quê? 12. Aí vem um detalhe. Parte 12. Da ferrovia do... Ufa! Segunda fase. Nessa segunda fase, que iniciou quando, pessoal? Em 1907. Isso daqui tem que chamar a atenção de vocês. Como é que em 5 anos, um negócio que passou por diversas empresas, um cara chega aqui e resolve. Primeira ideia. Esse consórcio aqui passa a ser de responsabilidade de quem? Do homem.
E o homem, além disso, ele vai falar, para o meu consórcio, eu ainda vou ter a minha empreiteira. Eu mesmo, através desse consórcio, vou contratar a minha empresa. Que empresa é essa? Olha como o cara tinha dinheiro. Não precisa nem abrir concorrência, não. A empresa que vai construir também é. Eu também comprei esses direitos. Então vai ter aqui uma empreiteira americana. Olha, esse era o cara. Sim ou não? Esse era o cara. Quem tem dinheiro faz ou não faz? Meu amigo não fica só no sonho, não. Ele manda trazer, quem sabe. Se o problema ele resolve na hora. Não tem problema que o Pix não resolva. Até mudar o nome para Rodovia de Deus, Ferrovia de Deus, do Anjo Gabriel e etc. O dinheiro faz milagre. Era May, Jekyll e Randolph. Era o nome da empreiteira. E quem era o dono da empreiteira? Também era o Farquhar. Então, o que eu posso afirmar? Na segunda fase da construção da ferrovia, o capital, além de ser o quê? Privado, anote aí a nacionalidade dele. Era capital norte-americano. Chegou aqui. O que o Farquhar vai fazer? O Farquhar não era besta, mas é no home office, tá? É no home office que ele vai fazer isso daqui. Ele nunca pisou em Porto Velho, nem fez questão de pisar aqui. Ele morava em Minas, numa das casas deles, tá? Ele morava no Rio também, cara rico demais. Aí ele vai, pelo amor de Deus, não era rondoniense, ele era americano. Ele vai fazer medidas que a prova chama de salubrizantes. Olha que termo bonito, hein? Medidas salubrizantes, medidas de saúde, para conter problemas nosológicos. Quem é que ele vai contratar para vir para a região mesmo, fazer um levantamento epidemiológico? Por que morre tanta gente ali? Eu quero saber. Farquhar, como assim? O dinheiro pode comprar? Compra! Não tem problema, só manda o Pix e resolve o problema. Porque dinheiro aqui não... É exatamente, a gente está falando de Farquhar, meu amigo. É uma afronta perguntar preço para esse homem. Só liga. Ele vai trazer logo o melhor. Vai trazer doutor Oswaldo Cruz. Se tem um homem que entende de doença, meu amigo, era esse daqui. Oswaldo Cruz e Belisário Pena. Olha só. Anote as medidas. O que esses médicos vão fazer? Vão fazer um relatório epidemiológico das doenças reinantes da região e eles vão praticar algumas medidas. Anote a primeira medida preconizada. Não é um hospital, não. Eles vão falar, olha, Farquhar, se você quiser ter sucesso, você vai construir, não é um hospital, não. É um complexo hospitalar. Farquhar, então, como que ele deve ser feito? Só fala que o resto, o dinheiro paga. Então vai ter esse dar início à construção do complexo hospitalar da Candelária. O cara tinha dinheiro, comprou até um hospital, meu amigo. Fez do zero. E a gente não termina nem a droga no euro aí, né? Tem que vir um Farquhar de novo aí para governo do estado, só pode. Porque esse daí que tá aí, diz que vai comprar pronto. Não sei onde ele vai achar um hospital daquele porte aqui, mas... Olha só. Então, complexo hospitalar da Candelária. Segunda medida. Construção de um cemitério. E o Farquhar era tão esperto que ele fez um cemitério particular, meu amigo. Não era público, não. O cemitério de Porto Velho, primeiro, ele era particular, que era o cemitério da Candelária. Olha só, quem era o dono também do cemitério? Também era até do cemitério. Morreu e ainda tem dívida com o Farquhar. Terceira medida. A obrigatoriedade de necrópsias clínicas. Necrópsias clínicas. Não é necrópsia médico legal. É necrópsia clínica, que é um tipo de exame tanatoscópico. Para saber do que os trabalhadores estão. Todo mundo que morrer aqui vai ter que ser examinado. Vai que é uma doença nova, eu não quero perder dinheiro. Porque trabalhador é. Então tinha até local para fazer necrópsia no complexo hospitalar. Tu acredita nisso, cara? A gente não tem nem SVO aqui. Não tem nem SVO. Tanto que morre, às vezes, um parente nosso dentro de casa, a funerária já leva. Olha o perigo. Né? Olha o perigo. Já pensou, não é morte natural? E não deixa sinais no primeiro momento? Não vou dar ideia para mentes psicopatas, né? Mas vamos voltar aqui. No Farquhar, meu irmão. Outra medida. Oswaldo Cruz vai mandar, obrigatoriamente, que se institua o processo de quininização da população trabalhadora. Quininização. É tomar o quinino de forma preventiva. Como é que se chama esse processo? Vocês querem que eu anote? É o processo de quininização da população trabalhadora. Aí vem a cereja do bolo. Tá? O Oswaldo Cruz não ia ficar a vida toda aqui, não. Percival Farquhar vai trazer equipes de saúde dos Estados Unidos. Cara, ele é visionário, sim ou não? E tudo no home office, meu amigo. Que ele não pisava aqui, era só pelo Google Meet. E mandando Pix. E tome Pix internacional, não tem problema. Eu quero que resolva o problema. Porque dinheiro nós... Esse tem. Já estava construindo. E ele ainda pagava parte 12. Isso aqui tudo tem que ser explicado, tá? Porque isso aqui tudo cai. 13. Ai, meu Deus. Amanhã é sexta-feira 14, né, cara? Ufa. Parte... Tá dando pra aprender, gente? Tá? Desculpa aí se for muito conteúdo, mas não tem pra onde correr não, meu irmão. É Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Farquhar vai fazer o quê? Vai criar cidades ferroviárias. Porto Velho já foi cidade ferroviária. Primeiro nasce como cidade ferroviária. Porto Velho do Rio, Madeira. E o Farquhar, esperto do jeito que é, vai mandar fazer um muro, um alambrado dividindo Porto Velho de Santo Antônio.
Ou seja, os Estados Unidos do restante do Brasil. Porque na cidade de Porto Velho, vou colocar aqui a ferroviária, Porto Velho of the Madeira River, ou Porto Velho do Rio Madeira, em 1907, vai ser para os técnicos e os trabalhadores do quê? Da Madeira Mamoré. Farquhar vai falar, quer trabalhar? Eu pago adiantado. Que é pro cara depois não saber que ele ia se arrepender. A gente já pagou, meu filho. Tem dinheiro para indenizar? Não tem. Então tu vai ficar no inferno até pagar. Esperto ou não é esperto? Já depositou na conta, já era. Vendeu a alma pro Percival. Então ele vai fundar Porto Velho, vai fundar a estação de Jaci, Paraná, de Mutum, Paraná, de Abunã, Vila Murtinho e Guajará-Mirim. Então quem é que foi montando estruturas ferroviárias ao longo desse percurso até a Bolívia? Farquhar. Farquhar era dono de tudo isso. Podia ser traficante internacional, porque eu também... Ele tinha de tudo, pode imaginar, meu irmão. Tinha, claro, de algum lugar vinha. Da onde, se eu soubesse também, eu tava que nem ele. Tu acha que eu tava aqui dando aula? Exato, eu tinha monte, meu irmão. Marco Rocha, o problema é o hospital? Pois eu vou construir, depois eu quero uma concessão de 30 anos. Sei lá, o hospital do professor Patrick. Vai ter de tudo, tem até cemitério do lado. Morreu, já joga do lado. É igual a lógica, padre, a lógica da droga desse hospital aqui era essa. O cemitério era do lado, meu irmão. Não era nem pra gastar com cortejo. Morreu, só joga pela janela. Já tá do ladinho. Que barbaridade uma coisa dessa. Não sei nem se hoje pode ter cemitério do lado de hospital. Alguém sabe se tem regra desse jeito? Naquele tempo, meu irmão, valia tudo. Mas era o Farquhar. Ele podia? Aqui vai ter o quê? A Paula fala em estrutura, de infraestrutura. O Farquhar vai trazer água e coleta de esgoto. Isso aqui veio dos Estados Unidos, tá? Porto Velho tinha coleta de esgoto, meu amigo. O americano ele não aceitaria vir para uma região dessa se não tivesse coleta de esgoto. E tinha água tratada. Isso aqui era a estrutura dos categas. Então tinha água, coleta de esgoto, vai ter a casa dos funcionários e vai ter a guarda pessoal do Percival Farquhar. O guarda pessoal fosse uma espécie de milícia ou polícia do Farquhar. Que era o quê? A americana. Armada com armamento americano. Winchester, que é de uma família famosa, e revólver do tipo Colt. Farquhar, meu irmão, o problema é arma boa? Quais são as melhores? Eu mando comprar. Sabe por que ele criou isso? Primeiro, porque Santo Antônio tinha prostituição, jogatina, bebo no meio da rua, não tinha polícia, o capeta dançava forró lá o dia todo. Na cidade do Farquhar ele vai falar o quê? Aqui não, porque aqui tem a ponta do revólver, meu irmão, pra vocês que são doidões. Então ele vai trazer a guarda pessoal, e a guarda pessoal vai auxiliar, inclusive, o quê? A equipe de saúde na... Porque, imagina, o cara que vem naquele tempo, construir um negócio desse. Tu acha que ele é um cara bonzinho? Tu acha que ele é um, sei lá, deve ser um tonhão americano de algum canto. O cara é bruto. Chega um pessoal da equipe de saúde, todo tchutchuquinha. Toma quinino, vou tomar porra nenhuma. Quem é que vai me obrigar? A menina já fica assim. Farquhar sabendo que peão é imagem do cão. Sim ou não? Não tem problema. Vocês vão pra guarda. E quem não tomar o quinino, meu irmão, se prepare para as consequências. Qual era a consequência, geralmente? Era um tiro de 44. Quantos, meu irmão, foram estufar o peito da equipe de saúde, tomaram um tiro de Winchester? E quem que mandava fazer isso? Para servir de exemplo. O homem, tu vai tomar? Agora eu tomo até chumbo derretido. Cadê? Não tome não para você ver. Viram quem era o Farquhar? Por que quininização? Para evitar as mortes por malária. Então vem aqui, eles evitaram, tá? O que o Farquhar ele vai evitar nisso daqui? Anote. Malária ou febre hidrognobinúrica. Vou anotar aqui. Ele vai conseguir mitigar principalmente a febre da urina negra. A febre da urina negra. Como é conhecida essa daqui? Isso daqui é uma complicação da malária, tá? É o nome da época. Professor explica, não sei que eu não sou médico, não sou biólogo. Não, tem aluno aí, qual é o vetor tal, a semiótica da doença. Não sou médico, não sou de saúde, tenho vocação nenhuma para negócio de saúde. Nunca peguei. Morro de medo de pegar um negócio desse. Esse corpo aqui é capaz de eu ir, que o cemitério nem mais tem Farquhar, é público mesmo, né? Com essa carcaça aqui, minha malária, eu pego a droga de um Covid de vez quando passa uma semana, quando vai ver, caramba, tá com câncer, porra, não, pô, foi Covid. Pulmão já todo fudido também aí. Caramba, imagina pegar um negócio desse. Não pode, né? Isso daqui é uma complicação da... Pegou isso daqui, meu irmão. O cara, quando a urina escurece na malária, o que o médico já? Amanhã ele tá aqui do lado. Vai te... Que me diz o porto-velhense. Aí vem a questão do escorbuto. Atenção aqui. Atenção aqui, futuros servidores. Tem muita gente que não fala desse negócio, mas vai que a FGV, do jeito que ela pega até a nota do rodapé do livro, ela cobra. O escorbuto, a doença do que dos piratas, não é isso? A mística, ela é causada pela avitaminose C. Se alguém pra ti, quando você estiver passeando em Porto Velho, e você perguntar quem é você, alma penada? Ah, eu fui um trabalhador e morri de complicações do escorbuto. Corre. Esse aí provavelmente foi enterrado na... Ou então numa beira de local desse na ferrovia. A vitaminose C, por quê? Não é que faltava
algum alimento, tá? Não é que, cara, já teve aluno que falou, pô, o cara não poderia ir no meio do mato pegar um limão, Patrick. Não é esse o problema. O problema é que o americano, até hoje, ele tem um costume muito, quase que praticamente antropológico, de consumir o quê? Enlatado. Quem já foi lá já viu. Lá tudo é o quê? Conserva é com eles mesmo. Tudo lá é na conserva. Então eles vão trazer essa cultura e conserva o dia todo, comida em conserva, gente conserva, tudo em conserva. O que vai acontecer? O material da própria lata e os conservantes vão impedir a absorção de vitamina C. Qual é a consequência? O cara, meu irmão, vai perder a dentição, vai ficar que nem a febre aftosa, só que no ser humano. Então essa daqui é a doença da madeira mamoré. Malária é a doença da região norte, é da Amazônia. Essa é doença da madeira mamoré. Assim como o maculo foi doença do quê? Do Vale Guaporeano, na época do ouro. Vamos para o exercício? Bora. Já estão cansados? Calma, mulher. Rapidinho. Desdobrando a história. A ferrovia, quando ela fica pronta, acaba o quê? O ciclo da borracha. É sacanagem, né? Mas você acha que o Farquhar era besta? Farquhar vai vender logo em seguida. Então essa ferrovia aqui, enquanto liga esse aparelho tecnológico aí, também deve ter vindo é o homem, irmão. Esse era o cara, meu irmão, o resto, meu Deus. Se o senhor um dia quiser que eu faça o bem pelas pessoas, que o senhor me deixe na condição daquele velhinho que era o Percival, que eu vou construir até um cemitério para as pessoas. Esse é claro, tem que seja 1% desse dinheiro aqui. Então a Madeira Mamoré Highway Company já foi uma empresa que foi o quê? Norte-americana. Ela já foi norte-americana e quem foi o dono dela foi o Farquhar. Depois, quando ele vê que o ciclo vai decair, ele vende essa empresa. Vende para quem? Para um grupo anglo-canadense. Quem é o grupo anglo-canadense? É o grupo Forbes. Do Cicoões também. O Farquhar vendeu logo para o Forbes. Então o Forbes já foi dono das coisas aqui em Porto Velho. Cameron Forbes também. Depois, o Cameron Forbes também vê que vai falir. E essa empresa ela era contraproducente. E o governo brasileiro passa o quê? Vai nacionalizar. Em que ano? Na década de 30. Quem é que vai nacionalizar? É o presidente Getúlio Vargas. E em 1966, o Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, ele assina a erradicação da ferrovia. E até 72, o batalhão que ele criou, que é criado pelo presidente da República, 5º Batalhão de Engenharia e Construção, ele conclui a desativação em 72 no governo do general Emílio Garrastazu Médici. Então quem aqui nacionaliza? É o Vargas. Quem nacionaliza ou torna uma empresa estatal brasileira? Quem desativa é a ditadura militar. O que significa falar que ela vai ser desativada? Significa dizer que eles vão extinguir esse consórcio todo. A ditadura vai passar e vai atualizar o Tratado de Petrópolis, autorizando inclusive a construção da BR-425. Compreenderam? A ditadura tinha ódio dessa ferrovia. Ódio mortal. Ele dizia que isso daí só dava prejuízo. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Rapidinho. Isso daqui é vestimento de brasileiro, pessoal. Isso daqui é a equipe de saúde norte-americana aqui, tá? Inclusive vai ter até lavanderia industrial aqui em Porto Velho. Quem era o dono também não precisa falar, né? Farquhar era o cara. Deixa eu pegar aqui o... Só pra quem ficou... Professor, que arma era essa? Que rifle era esse? Esse daqui eu sou louco pra comprar uma dessa, cara. Vou comer um pouquinho caro. Mas não é no calibre 38 não, que nem os Pumas. Ele trazia era 44, que é maior. Que é pra economizar na bala, né? É só um já... É um caixão. Pra 44 não. Tem. O Chess 44 ainda tem. Agora o modelo 1876 que é para coleção. Deixa eu colocar aqui. Ó, para quem quer saber quem era o cara, era esse daí, ó. Percival Farquhar. Era esse velhinho aí mesmo, tá? Ó, isso aqui é quando a gente leva o pessoal aqui para passear no cemitério. Não, isso aqui é pobre mesmo, é o professor Patrick, tá? Aqui. Também. Eu já peguei mais 6 vezes Covid. Vacinado, tá? Pode levar parente. Esse daqui era o da época. Diz que tem 1.500 pessoas enterradas aqui. Aqui mesmo, que se hoje acha, até pra roubar sepultura por aqui é bom, tá? Se tu achar 7, 8 é muito. Tá? E no meio do mato, paguei um bêbado me levou em outros lugares que tinha sepultura. R$5 faz milagre nesse Porto Velho. Professor Cincão, que eu levo o senhor bem ali onde tem mais. Eu falei, se for sacanagem, meu irmão. Ele, não, é ponta firme. O cara no mato daquele cemitério. Difícil. Vamos lá, 30 segundos. Claro, pô, no dia rápido. Vocês vão ficar namorando isso tudo? Deixa eu ver aqui como é que o Otávio faz. Otávio, faz pelo comando aí, tu expande a tela, por favor, que eu tentei aqui, não expandiu toda. Se puder dar essa força.
A FGV com ela tem isso, meu irmão. O cara sabe ou ele não? Não sabe. Deixa eu ver aqui. Aí. O dele aparece aí. Rapidinho. A história da construção da estrada de ferro, no dia, pelo amor de Deus, siga o meu conselho. Eu digo até pro pessoal do Enem. Não perca tempo lendo isso. Só veja do que trata. A respeito da construção da estrada de ferro, sai de verdadeiro para verdadeiro e falso para falso. Não tem nem de onde tirar informação. Ou sabe ou não? Sua implantação ficaria a cargo de empreendedores brasileiros? Olha que barbaridade. Financiado pelo Banco do Brasil? Isso é brincadeira, sim ou não? E muito menos o BASA, tá? Se não fosse o quê? O capital lá de fora? Nunca, meu irmão. Então a primeira é falsa. A segunda diz para mim, é verdadeira ou falsa? Vamos lá. Sua criação facilitaria escoamento de mercadorias beleza da cidade de Porto Velho, de onde sairiam por via? Isso daqui era bimodal? Era hidroviário e ferroviário? Então ela é? Ufa! E a terceira proposição? Sua construção e farta e barata. Onde é que tu ia tirar mão de obra farta e barata? Cara, sacanagem, né? Isso aqui veio... Isso, que a madeira mamoré foi um subciclo da borracha e foi um subciclo imigratório de várias... Tá? Então aqui não tinha nada de mão de obra farta e barata, não. Farquaad teve que pagar adiantado. O professor caiu desse jeito? Sim, meu amigo. Aula pesada é questão fácil. Primeiro aí, ó, o quê? Mamão com açúcar. 30 segundinhos, ó, resolver isso aí. Maureira americano. Média porque tem número para todo gosto. Há quem diga que as duas fases levou 6 mil trabalhadores pro além. Nas duas fases. Mas esse número é controverso. Já vi 4, já vi 3. Aqui, meu irmão, até hoje tem gente que morre e não se identifica. Some até na geladeira. Se a família não cair em cima, cadê meu parente que o remédio trouxe? Só tenho certeza que trouxemos? Imagina naquele tempo. Mas pode ter certeza que foi gente pra caramba. Capital privado. Capital era o quê? Beleza. Eu falei alguma vez em Barão de Mauá. Quem era o cara? Ou era o Church, ou apareceu o Church não deu certo. É o Farquhar. Presença do capital externo americano na execução. Lembramos de quem? De quem é a questão? Da FGV. Letra C, né? Segunda FGV. Letra C de... Muito simples, muito tranquila. Também brincadeira. Afinada FUNCAP. Diretamente da Madeira Mamoré, somente 2 núcleos. Ele não fala nem município. Que depois haverá município. É Porto Velho o quê? Somente as 2. E as outras 50, professor, que hoje são 50 municípios. Além de Porto Velho e Guajará-Mirim. São da BR-364. Não, aí é distrito. Já sei distrito. Tá? Dentro de Porto Velho. Tá? Mas vai dar origem a Porto Velho e Guajará. Então a terceira, letra C. Cidade simples também, tá? Só para verificação. Desculpa. D de dado, né? Deixa eu pegar uma aqui. Sebrasp. Eita. Também tá difícil? Tá não. É por isso que a gente dá aula com muito conteúdo para deixar a questão fácil. Com relação à ferrovia Madeira Mamoré Sinali, o Brasil planejou construir essa ferrovia à margem do Rio Madeira sem a participação boliviana? Bolívia participou em que fase? Um consórcio anglo-americano? Não. O consórcio ele ficou de responsabilidade de quem? Primeiro dos ingleses, foi da, não é verdade, com o Church, depois foi para a mão do Farquhar, depois virou anglo-canadense, depois foi brasileiro, depois foi erradicada. Então a segunda tá? A ferrovia concluída pelo Brasil em abril de 1912 permitiu a liberdade de trânsito de produtos bolivianos pela ferrovia e pelos rios até Atlântico. Opa, só lembrando uma coisa, hoje você tem mais de uma certa e mais de uma errada. Aí você precisa ir mais na onde? Na mais gritante, entre aspas, ou na mais certa ou na mais errada, como dizem os alunos. A cólera e o sarampo foi malária, como doença da região e da Madeira Mamoré, e o escorbuto. Devido aos elevados custos financeiros, a ferrovia recebeu do governo brasileiro ainda no século XIX. Opa, ainda estava com quem no século XIX? Com a Bolívia, sob a concessão dos ingleses. Mas quem é que estava aqui da concessão? Era a Bolívia. Então aqui a letra difícil. Mamão, né? Não, sim, deixa eu só... Aqui é 5, né? Foi a quinta? Eu tô pulando algumas por causa do tempo. Vamos lá, essa da UFMG rapidinho. Ela foi uma ferrovia funcional durante 60 anos. De 1912 a 72 ela apitou. Em agosto de 72 foi o último apito. Aí depois fazia passeio turístico, mas fazia já enferrujado, né? Quem fez o passeio do trem? Era legal, né? Eu não sei como é que o governo autorizava aquilo ali mesmo. Aquilo ali para dar um acidente ao governo, para se promover, né? Vai no meio do mato de qualquer jeito.
Vai que dá uma tragédia. É, já... Não, Dr. Lovelace era o diretor do Hospital da Candelária. Eu só veio fazer estudo. Quem era o Dr. Lovelace nessa série? Era o Fábio Assunção, meu irmão. Ele ainda tinha um flerte com a Ana Paula Arósio. Imagina esse homem na farmácia do hospital. É desgraçar o hospital todo. E aí vai um cabaré, né? Esse hospital aí. A necessidade de substituição de navegação pela rede ferroviária como única alternativa para resolver o quê? Graves problemas de comunicação com o Centro-Oeste. Quem que veio pra cá, coitado? Também que penou no meio do mato um velhinho aí para poder resolver problemas de comunicação do Mato Grosso até Santo Antônio. Que na época não era marechal. Então tem nada a ver com as linhas telegráficas. A expansão do capitalismo financeiro no período entre guerras que resultou no quê? Por que eu sei que essa daqui tá errada? Obras faraônicas é menção da ditadura, gente. Então tá fora, essa expressão aqui mostra que essa alternativa tá fora do tempo. Principalmente no período do Lupin ou do governo Médici. Tentativa de quê? Parte dos industriais do Sudeste. De áreas o quê? Reserva indígena. Será que alguém estava preocupado em proteger indígena nessa época? O Farquhar mandava descer era tiro, meu amigo. Arranque a mão de quem estiver aí roubando o trilho. É verdade. Quase que elas vão ser totalmente dizimadas. Tanto os caripunas como os caritianas. Quem que fez isso também? O Farquhar, meu irmão. Impressionante e efêmera riqueza do ciclo da... Olha aqui o que eu coloquei para você. E o surgimento da indústria. Tá ligado ao primeiro ciclo da borracha. Tá ligado à madeira mamoré. Vamos só a última. Só para o Vasco marcar logo a virada contra o Flamengo. E a gente decidir logo o Campeonato Carioca. A 8 é a letra. É a última. A última é a D? A oitava. Ufa! Cansaram? D de Deus. Também, meu irmão. Amanhã ainda tem trabalho pra caramba. E BAD, olha só. Muito boa. Qual é que eu posso marcar aí? Se é século XIX, só pode ser o quê? Se fosse o quê? 18 seria do ouro. Beleza? Questão 9. D de Deus. D de dado. Calma aí. E aí, pra finalizar. Agora é Vasco e Flamengo na final. 45 segundo tempo. Uma da FGV. Só no olho. Qual é que eu não posso marcar aí? Ó, sobre a expansão da produção gonífera. Escolha a opção. Introdução da monocultura seringueira. A nossa borracha era natural ou nativa? Então eu já sei que isso daqui tá errado. Nem perco meu tempo lendo o resto. Para ir embora logo cedo para casa. B. Desenvolvimento do sistema de aviamento que financiava a compra de terras e quê? Trator. Século XIX, século XX, século XX. Tá errado. Enriquecimento e transformações urbanas de Porto Velho, Manaus e Belém. Principais portos para Europa, Ásia, Estados Unidos. Qual o problema dessa daqui? Porto Velho. Destaque é de quem, Edson? Que Manaus e Belém tem que a gente não tem? E aí? Ele está fazendo referência aqui, no primeiro ciclo da borracha, a questão do Acre. Fácil? Mamão com açúcar. Tchau, senhores. Qualquer dúvida, estamos à disposição.